Bom, boa noite. Nessa questão de dúvida que surgiu aqui de uma aluna, nós temos um enunciado todo elaborado que eu vou colocar logo abaixo, mas o que importa pra gente? Ele pergunta quanto é a área de 10 placas, só que do que são feitas essas placas, né? Ele diz no enunciado que é um retângulo, esse aqui que eu estou passando a minha caneta, ó, que tangencia, encontra, né, faz parte aqui dessa circunferência. Então ele quer saber qual é a área de 10 placas iguais a essa aqui. Primeiro caminho e ele também diz, né, que o diâmetro dessa circunferência aqui, ou seja, o diâmetro é de uma ponta a outra da circunferência, que é igual, na verdade, a 2 raios. Então, 2 raios é igual a 40 centímetros. Para a gente achar aqui, o R, eu passo 2 dividindo e acho que o raio, na verdade, é igual a 20 centímetros. Guardei essa informação aqui para depois. E ele diz também que a altura total da placa, que seria o retângulo mais essa parte da circunferência, é igual a 60 centímetros. Outra informação importante aqui para a gente. Ele quer saber quanto vai dar, né, a soma das 10 áreas das placas. Como a gente pode calcular isso aqui? A maneira que parece ser a mais tranquila, né, é a gente pensar, ó, que aqui, se a gente dividir, né, essa região, eu colocar aqui, ó, o ponto de tangência entre o retângulo e a circunferência e ligar um ao outro, eu vou ter o próprio diâmetro, né, que vai ser um raio aqui e um raio aqui. Então eu vou ter o diâmetro aqui que mede 40 centímetros. É um lado aqui do retângulo. E agora eu tenho que achar quanto é que mede essa altura do retângulo. Eu tenho que a altura total é 60, é isso tudo. Se eu traçar a partir do centro da circunferência aqui, ó, até a ponta dela, eu vou ter um raio. Um raio é isso aqui. Então, se o total é 60, se eu subtrair o raio, que vai ser essa porção aqui, ó, que eu estou pintando do 60, eu vou achar quanto é que vale a altura do retângulo, que é exatamente isso aqui. Então, ó, o raio, que é essa parte aqui, mais a altura do retângulo, vai ser igual à altura total, que é essa em vermelho, que é de 60. Ó, vamos escrever aqui o que eu falei. Ó. Um raio mais a altura do retângulo é igual a 60 centímetros, que é o total. Eu sei que o raio, que a gente calculou aqui, é igual a 20 centímetros. Então, 20 mais a altura é igual a 60. A gente vai achar passando o 20, que está positivo. Quando passa para o outro lado, ele passa com o sinal trocado, vira negativo. Então, a altura vai ser igual a 60 menos 20, que é igual a 40. Beleza, então a gente achou que esse retângulo, na verdade, é um quadrado, né? Porque ele tem 40 de base e 40 de altura. Então, para achar a área dessa figura aqui que eu vou marcar, ó, é o nosso retângulo, é multiplicar base vezes altura, né? Lado vezes lado também pode ser. Então a gente acha que vai ser 40 vezes 40. Ó. A área do retângulo, vou chamar de AR, ela na verdade é igual a base vezes altura, que aqui vai ser igual a lado vezes lado, que vai ser então 40 vezes 40. Isso é igual ao total de 1.600. Então, 1.600 centímetros quadrados vai ser igual à área desse retângulo. Só que aí, pensando, falta essa área aqui, ó, da nossa placa. Essa área da placa, na verdade, como a gente traçou o diâmetro aqui, a gente tem meia circunferência desse lado e meia circunferência desse. Então, na verdade, isso daqui é uma meia circunferência. Vai ser metade da área total de uma circunferência. A área total de uma circunferência, a gente tem o quê? Que é igual a π vezes r ao quadrado. Então, metade dessa área seria dividir por 2, certo? Então, é π r ao quadrado sobre 2. Se eu tenho que o r é igual a 20, eu coloco o valor aqui, a gente vai achar que vai ser igual, nesse caso, π vezes 20 ao quadrado sobre 2. 20 ao quadrado é igual a 400. 400 dividido por 2 vai ser que a área dessa semicircunferência, que é metade,
vai ser igual a π vezes 200. Na questão ele nos dá o valor de π, né? Então seria interessante a gente colocar esse valor para poder somar no final. Se eu sei que π é igual a 3,14, eu substituo aqui. Vai ser π é igual a 3,14, então vezes 200. Esses zeros aqui a gente pode aproveitar para passar a vírgula para o lado, né, para a direita, então vai ser 314 vezes 2. Então, no final das contas, a área da circunferência, da semicircunferência, né, eu vou chamar aqui de SC, vai ser igual a 628, que é 3,14 vezes 200 centímetros quadrados. Agora, para a gente achar o valor total, né, de 10 placas, a gente soma o valor dessa semicircunferência que eu deixei em branco com a área do nosso retângulo. Lembrando que o quadrado também é um retângulo, nesse caso, então está correto. A gente tem que é 1.600 a área do retângulo, mais 628, que é a área do semicircunferência. Então vai ser 1.600 mais a área da semicircunferência 628, vai ser igual à área total da placa. Isso daqui, se a gente somar, nós vamos achar que é um valor de 2.228 centímetros quadrados. Quando a gente multiplicar isso daqui por 10, que vai ser o número de placas, a gente adiciona um zero à direita aqui, né? Então vai dar 22.280 centímetros quadrados. Essa é a resposta da alternativa B. Então, nós achamos que a alternativa B é a resposta correta para essa questão. Espero que todo mundo entenda. Quem não conseguiu entender, por favor, pode deixar o comentário, que a gente está sempre de olho aqui e nós podemos fazer uns outros vídeos para orientar melhor ou sanar algumas dúvidas, refazer o vídeo porque ficou ruim em alguma parte. Espero que tenham gostado. Nos vemos aí nas próximas questões e nas próximas monitorias, pessoal.